Bom, vou começar aqui com o nosso coronel Sérgio Marques. Bom, tudo bem que a vitória da Rússia não foi aquela vitória, como bem colocou o Luca Bassani. Porém, a Rússia tomou 21% do território ucraniano com os Estados Unidos apoiando a Ucrânia. E o Joe Biden, inclusive, autorizando o disparo de mísseis no ataque MS no território russo. Como fica, no final, mas como fica agora se os Estados Unidos tirarem completamente o pé? A Rússia conquistou 21% guerreando contra a Ucrânia, a Europa e os Estados Unidos. A Europa está começando agora a ter um governo de direita que assumiu na Alemanha, que não quer se envolver tanto na guerra, praticamente está restrito a França e Inglaterra. Até a Polônia está tirando o pé. Como fica, então, o Zelensky? Se ele não aceitar, a Rússia vai avançar e passar o rio de Dnipro. Se ele aceitar, será praticamente uma sentença de morte para ele, porque ele vai concordar em entregar terras, 20% do seu território para a Rússia. Como fica o Volodymyr Zelensky? E aí eu te digo, a gente mete muito pau em político. Ele é um comediante. Será que um político aceitaria sentar na frente do Donald Trump antes de discutir numa sala secreta? Tem que discutir em público esse tipo de questão? Claro que isso é um amadorismo sem precedentes. Exatamente, Capês. O amadorismo do Zelensky em aceitar essa questão e cercado, entre aspas, por americanos, né? Então, estava lá o vice-presidente, o secretário de defesa, o próprio presidente Trump. Então, nota-se pelo rosto dele, ficou acuado, né, naquele momento. Agora, os detalhes geopolíticos para nós falarmos. Na semana passada, houve uma reunião em Riad, na Arábia Saudita, apenas entre dois atores políticos, Marco Rubio, americano, e o Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia. Então, qual o assunto que eles trataram na Arábia Saudita? A guerra entre Ucrânia e Rússia, vírgula, sem a participação da Ucrânia e sem a participação dos europeus, que são aliados dos Estados Unidos na OTAN. Então, ali há uma mudança geopolítica em relação dos Estados Unidos com a OTAN, porque Estados Unidos pensa que todo esse, vamos dizer assim, o crescimento europeu foi baseado com dinheiro americano. Então, o próprio Estados Unidos, o vice-presidente americano, quando esteve lá em Munique, falou o seguinte: olha, nós continuamos parceiros, mas vocês precisam se responsabilizar pela segurança da Europa para que os Estados Unidos possam se preocupar com outras partes do mundo importantes. Então, esse é o primeiro aspecto. Agora, o outro tom é: os Estados Unidos querem tirar a Rússia do olhar da influência da China, enfraquecendo a China. Então, quem perde com isso é a Ucrânia. E esse fato já aconteceu em 1938, né? Para nós lembrarmos da história sobre a questão dos Sudetos na Tchecoslováquia. Exatamente. O que aconteceu ali naquele período histórico? A região dos Sudetos tinha uma maioria de alemãos, e Hitler desejava aquela região, que é um espaço vital alemão. Foi feita uma conferência, a Conferência de Munique, e os únicos que não participaram dessa conferência tinham representantes da Inglaterra, da França, da Alemanha, da Itália, menos os tchecos. Foi cedido a região dos Sudetos para a Alemanha. 6 meses após, em março de 1939, a Alemanha tomou conta da Tchecoslováquia e no dia 1º de setembro acabou atacando outra vítima, que foi a Polônia. Nós temos hoje, no limite da fronteira russa, países que têm medo da Rússia. Polônia e países bálticos, Lituânia, Letônia e Estônia, e mais a Finlândia, que tem uma extensa fronteira de 1.300 quilômetros. Muito bem. Eu vou chamar primeiro aqui a Mônica Rosenberg. Mônica, a questão aqui é a seguinte: eu gosto muito do professor John Mearsheimer, da Universidade de Chicago, porque ele explica o que é a Realpolitik, a expressão alemã. Esse negócio de justiça
Justiça é um conceito, nós temos que falar a verdade, ultrapassado. O que existe é jogo de força, jogo de poder. O mais forte diz o que é justo. E eu vou te provar. Hitler invadiu a Polônia, como lembrou aqui o nosso querido coronel Sérgio Marx, em setembro de 1939. Mas ele não invadiu sozinho. Stalin também invadiu a Polônia, a outra metade. No entanto, Winston Churchill declarou guerra somente contra a Alemanha, porque estrategicamente era impossível enfrentar a Alemanha e também a União Soviética. Então, quando a gente fala em realpolitik, a coisa como elas são. Eu venho criticando o Zelensky desde 2022. É um mau líder, porque ele não soube compreender isso. Ele estava sentado em abril de 2022 em Istambul, na Turquia, quando ele poderia fechar um acordo com a Rússia, simplesmente se recusando a entrar na OTAN. Ele insistiu e agora, como é que ele vai recuperar mais de 20%? E digo para você, se o Biden tivesse se reelegido, teria morrido muito mais ucraniano e não iria resolver também a situação. Eu quero que você, que é uma defensora ardorosa do Zelensky, diga o seguinte, ele é muito corajoso, mas não tem muita experiência não, hein? Não, eu não sou uma defensora do Zelensky, mas a frase que você trouxe, né, de que quem decide o que é justo é o vencedor ou é o mais forte, ele pode até dizer que o injusto é o certo, mas isso não torna aquilo justo. E aí, não vou nem entrar na discussão se o Zelensky é um bom líder ou não, porque isso quem tem que decidir são os ucranianos que o escolheram. Ele é um líder devidamente eleito dentro do processo legal, dentro de uma democracia. Mas eu gostaria de analisar o Trump, porque, para mim, se você diz que o Zelensky foi iniciante de estar ali naquela situação e que foi constrangedor, para mim, até em termos de Trump, foi constrangedor. Eu tive vergonha da postura do próprio Trump, porque ele não está ali como pessoa jurídica, ele não está ali como Estados Unidos da América, ele está ali reforçando aquela imagem do personagem Trump, do negociador forte, do cara que chega e bate aquilo na mesa e que resolve, e falando coisas tipo, isso aí saiu do banheiro do Hunter Biden, pelo amor de Deus. Isso não é uma frase que o presidente americano diga. E ele tem que se lembrar que essas promessas foram feitas lá atrás, quando a Ucrânia queria entrar na OTAN. Essas promessas foram feitas pelo país Estados Unidos, não foi o Biden como pessoa física, que parece ser o caso agora do Trump nas decisões que ele está tomando e na aproximação que ele faz com o Putin. Então, considero extremamente constrangedora essa situação, é ruim e assim, a mensagem que fica para o resto do mundo é: invadam, pode invadir, porque se o Trump for seu amigo, no final você vai sair com tudo. Eu gostaria de lembrar, mais uma vez, eu sei que estou repetindo sempre a mesma tecla, mas quando Israel foi atacada por Egito, pela Jordânia e etc., e venceu a guerra, ela ficou com os territórios e depois negociou para devolver. O Sinai foi devolvido ao Egito num acordo de paz. Então não é assim, não, perdeu e faz o cessar-fogo, deixa a Crimeia para a Rússia. A mensagem que está sendo passada está errada para o mundo. Mas vamos lembrar que Israel devolveu o Sinai numa uma negociação intermediada pelo presidente Jimmy Carter, porque era de seu interesse fazer as pazes com o maior exército árabe, que era então o Egito. Exato. E de lá para cá nunca mais teve problemas na fronteira com o Egito. Então a política, e com a Jordânia, a política externa não é feita com bondades, mas é feita com interesses. E eu quero perguntar aqui, meu querido Leandro Ferreira, quando os Estados Unidos jogou uma bomba atômica sobre Hiroshima, 70 mil civis foram mortos. Quando ele jogou a bomba atômica sobre Nagasaki, 80 mil civis foram mortos. E ali eram alvos civis diretamente. Mas ninguém criticou os Estados Unidos, porque os vencedores é que julgam os vencidos. E assim é a realpolitik. Mas eu acho que você não pensa assim. E por isso eu queria muito te ouvir, porque eu adoro polêmica. Ô, Capês, eu escuto gente criticando os Estados Unidos até hoje por causa disso. Acho que todo dia 8 de agosto, que é a data de lançamento dessas bombas, o Japão parte do mundo se solidariza com isso, né? Mas os Estados Unidos pediu desculpas? Os Estados Unidos não pediu desculpas. O fato de não ter pedido desculpas não significa que foi um ato que, mesmo internamente nos Estados Unidos, deva ser considerado correto, né? Você falou aqui de realpolitik, mas o conceito de realpolitik, ele não é um conceito que naturalmente se expande para aplicação na geopolítica. A realpolitik é algo que leva em conta uma dinâmica de forças dentro de um sistema fechado, né? E aí sim você atende interesses, né? A geopolítica
diferentemente disso, ela é o campo em que a história, né, acaba tendo um peso muito grande e tal, né? Então, o que eu estou vendo é que a gente está tendo uma reorientação geopolítica no mundo, promovida pelo Trump, né, em que as forças que talvez não sigam um conceito muito claro de justiça, né, estejam se fazendo prevalecer através da força, né? Então, para o Amartya Sen, que eu sei que você gosta muito dessas discussões que trazem grandes referências, né, que é o professor de Harvard, substituiu John Rawls, que escreveu O que é Justiça em Harvard, né? A justiça deve ser alcançada através de acordos concebidos mutuamente entre as partes. Isso é justiça, né? Então, eu acho que a gente tem que se preocupar, sim, com o que está acontecendo, mesmo com as limitações que nós temos de onde estamos, mas nos solidarizar com o povo ucraniano, mais do que com os Zelensky. Porque se você quer saber, Capês, eu concordo com você, desde o primeiro dia que frequento aqui o Linha de Frente, que o Zelensky conduz mal a política internamente ao seu país, né? E isso é muito importante para a gente, porque o Zelensky é um apresentador de televisão que se tornou político do dia para a noite, né, negando a política. Então é importante quando a gente vê esse mesmo tipo de situação se repetindo mundo afora, mas inclusive no Brasil, né, fulano que tem tantas reproduções no Spotify quer ser candidato a presidente, ciclano que tinha um programa de domingo quer ser presidente. Cantor. Né? Cantor X quer ser presidente. Isso pode dar num Zelensky e o resultado é a inabilidade de conduzir internamente a realpolitik e para fora a negociação histórica todo mundo, joga o país onde está. Todo mundo mete o pau em político, mas saber fazer política é uma arte. Agora, o Leandro, nós vamos... Só um minutinho, Luca, um segundo só, já vou te chamar. O Luca tem mais novidades. Só para frisar aqui, a gente tem que dar aqui, Leandro, para o nosso telespectador, ele é muito exigente. O conteúdo com todas as visões. Por isso que aqui cada um fala de acordo com o viés. A gente tem que lembrar o seguinte, que a Rússia não invadiu a Ucrânia só porque ela é malzinha e a Ucrânia é boazinha. A OTAN vem expandindo. Em 1999, convidou Polônia, Hungria e República Tcheca para entrar na OTAN. Depois, em 2003, Eslováquia, Eslovênia, Bulgária, Romênia, Lituânia, Estônia e Letônia. 7 países. Depois, convidaram a Ucrânia. O Putin invadiu a Geórgia em resposta. E eles continuaram provocando. Então, está na conta do senhor George Bush, do senhor Barack Obama e o senhor Joe Biden também, essa guerra. E quando nós criticamos, nós estamos defendendo o povo ucraniano, que foi vítima da inabilidade do Volodymyr Zelensky. Eu quero chamar aqui de novo o Luca Bassani, o melhor correspondente internacional da televisão brasileira, que está na sua casa, na sua biblioteca em Munique, onde são 20 horas e 9 minutos, e traz mais novidades para a gente. Está com você, Luca. Pois é, Capês, eu reassisti o começo da briga e tudo se deu inicialmente entre o vice-presidente J.D. Vance e Volodymyr Zelensky. J.D. Vance falava que é necessário uma espécie de diplomacia para fazer com que a Ucrânia possa resistir a essa guerra. E Zelensky o perguntou, bom, em 2014, quando a Rússia invadiu a Crimeia, naquele momento acordos foram feitos para que não invadisse mais, e ela continuou invadindo. Então, qual tipo de diplomacia você me traz como garantia que a Rússia não continuará invadindo daqui 3 anos, 5 anos, etc. E aí J.D. Vance subiu o tom, chamou Zelensky de desrespeitoso por questionar a administração norte-americana dentro do Salão Oval. E nesse momento Zelensky responde e conclui, se vocês quiserem este tipo de acordo agora, os Estados Unidos também sentirão o efeito de uma guerra no futuro. E Donald Trump, então, tomou as dores, falou que os Estados Unidos jamais sentirão as dores de uma guerra, que ele não tem nenhum tipo de autoridade para falar sobre isso e que é muito desrespeitosa a presença dele dentro do Salão Oval, fazendo questionamento dessa natureza aos Estados Unidos da América. Se me permite fazer um complemento, de fato a OTAN se expandiu após o final da Guerra Fria, mas grande parte dos países que procurou a OTAN não, vice-versa, e principalmente os países que fizeram parte
da União Soviética. Estônia, Letônia e Lituânia, que em 2004 ingressaram à OTAN, fizeram plebiscitos internos e os países democraticamente pediram para entrar na OTAN para evitar uma nova invasão russa. Afinal, durante a Segunda Guerra Mundial, Stalin e a União Soviética e os russos invadiram os territórios bálticos e também fizeram um processo de russificação daquelas terras, mandando muitas pessoas daquelas regiões para a Sibéria. Então, os países do leste europeu, muitos deles têm rusgas com a Rússia pelo seu expansionismo do ano passado. Não estamos falando que Zelensky é correto ou tem administrado bem. Também tenho várias críticas a ele. Mas a Rússia tem um caráter expansionista desde o Império Russo, há mais de 6 séculos. Portanto, é importante pensar que esses países que buscaram estar sob o guarda-chuva do Ocidente, buscaram ir atrás da OTAN, tiveram também a sua memória histórica de invasões por muitas vezes por parte dos países do leste europeu, que envolve principalmente a Rússia, que invadiu a Moldávia, que invadiu a antiga Bessarabia, invadiu a Polônia, invadiu a Hungria, a Tchecoslováquia, a Romênia, a Bulgária, entre tantos outros países. Então, é justificado pela questão histórica. E fica aqui também a minha pergunta aos debatedores se eles, ao longo de toda essa carreira, também acompanhando a política internacional, já observaram uma reunião como essa, que realmente, na minha opinião, uma enorme vergonha algo assim ser tratado frente às câmeras e não numa sala de negociação, apenas deslegitima ainda mais a causa ucraniana, a liderança de Donald Trump, e faz com que o maior vencedor em todos os momentos continue sendo Vladimir Putin, que tem o seu plano de expansionismo e de consolidação da Rússia como ainda uma potência mundial, apesar da queda econômica, bem sucedido se a gente observar agora tudo que tem se desenrolado durante esse últimos 40 dias, Capês. Luca, obrigado. Você continua conosco. Aqui os nossos telespectadores adoram também as suas posições. Você é muito inteligente, muito culto e contribui bastante para o debate. Fica com a gente aqui, nós voltamos já já. Meu querido Rodolfo Maris. Muito bem. Há duas visões que podem ser colocadas. Número 1, a Rússia está invadindo a Ucrânia porque ela tem uma visão imperialista e ela quer retomar as dimensões da antiga União Soviética. Essa é uma visão. Segunda visão, a Rússia invadiu o leste ucraniano por quê? Em primeiro lugar, os grupos neonazistas localizados na Ucrânia Ocidental estavam fazendo uma limpeza étnica, proibindo o idioma russo, expulsando, tirando direitos das pessoas que tinham origem russa e praticamente transformando aquele país num país em que seria hostil a pelo menos aqueles 20% que é a região lá do Donbass. Muito bem. Segundo, a OTAN colocando armas, já tem na Turquia, faz fronteira com a Rússia, tem mísseis nucleares da OTAN. Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Bulgária, Romênia e também Ucrânia, o que os Estados Unidos fariam se a Rússia colocasse mísseis na fronteira com o México. Então, aqui não tem nada a ver com direita e esquerda. Sim, claro. Você vê que o Trump é de direita e está apoiando o Vladimir Putin. Eu não sou de direita, também não sou de esquerda, mas eu estou apoiando, eu estou esclarecendo na minha visão, faz 3 anos, o que está acontecendo. Qual a sua visão? É uma visão imperialista, como está dizendo a grande mídia, ou é uma reação da Rússia a uma expansão da OTAN até as suas fronteiras? Você tem a sua posição, porque aqui na mesa cada um tem uma opinião. Você sabe, Capês, que há 3 anos atrás, quando surgiu essa guerra, nós não tínhamos a dimensão do que se tratava isso de verdade, né? Tendo a Ucrânia como um país muito inferior à Rússia, nós achávamos que a Rússia, em guerra com a Ucrânia, ia massacrar do dia para a noite a Ucrânia. E que nós estamos vendo uma guerra paulatina, né? Todos os dias são minados ali algumas regiões da Ucrânia. Mas se tratando de estudo e se aprofundando um pouco mais dentro dessa guerra, o que nós estamos vendo, como a mídia diz, não é imperialismo, é uma questão de resposta. E aí o Leandro Ferreira foi cirúrgico ao dizer aqui que a gente tem que tomar muito cuidado quando pessoas que não são políticos, sabe, se aventuram na política. Ainda assim, os políticos é a melhor forma de fazer política. Um apresentador de televisão que tinha ali os seus milhões de seguidores e tentou de alguma forma, né, se aventurar na política e conseguiu.
hoje está lá na Casa Branca, tomando esporro, sendo, entre aspas, como diz o dito popular, sendo jantado pelo Donald Trump e pelo vice-presidente da República, o que é, na verdade, uma vergonha para a Ucrânia, porque se tem ali um político, um diplomático, a postura do Trump seria diferente. Mostra nitidamente que o Trump não tem respeito para uma pessoa que nem sabe o que significa a política e como sanar essa guerra. A guerra é feita, ela é sanada por alianças. Você falou da Polônia aqui, falou da Segunda Guerra Mundial, que são feitas de alianças. E só dessa forma vai ser cessada essa guerra. Se ele não aceitar esse acordo que o Donald Trump está propondo, essa guerra ainda vai longe e sem a força dos Estados Unidos, a Ucrânia está afadada ao fracasso. Agora, mudando um pouco o enfoque da discussão, meu coronel Sérgio Marques. O Trump pegou uma caneta, para simbolizar bem, o Joe Bolton falou isso. Pegou uma caneta, colocou em cima da mesa e falou: tá vendo esse pontinho aqui? Isso aqui é Taiwan. Tá vendo a mesa? É a China. Eu vou brigar com o pontinho por causa da mesa? Vou brigar com a mesa por causa do pontinho? Então, existe uma tendência, uma tendência agora, global, de que as grandes potências estabeleçam uma preponderância sobre países que não têm a mesma grife econômica e militar. Como você vê o desenrolar da expansão americana em relação à Groenlândia, a solidificação da presença russa na Ucrânia e Xi Jinping olhando todo esse quadro e cada vez mais ensalivando em relação a Taiwan? Como você vê a perspectiva para Taiwan e como você vê a Europa Ocidental, principalmente as grandes potências do passado, como Inglaterra, França e Alemanha, se colocando nesse xadrez? Bom, a Europa é a ponta da Eurásia, que, entre aspas, é aquela avó já em estado terminal. É assim a concepção tanto da China quanto dos Estados Unidos hoje, geopoliticamente. Ou seja, se a Europa não tiver o apoio dos Estados Unidos, e eram os Estados Unidos que bancavam mais a OTAN, a Europa acaba entrando numa zona muito perigosa, porque nós temos ali ao lado a Rússia. A Rússia é aquele urso que sempre tem fome, não interessa se sobre a versão czariana ou sobre a versão soviética comunista ou sobre a versão nacionalista de Putin, ela tende a se expandir porque ela é uma potência terrestre. Aí nós entraríamos na geopolítica de Mackinder, enfim, ela tem a tendência a se expandir. Da mesma maneira que a China também é uma potência, essencialmente uma potência terrestre, ela tem uma marinha forte porque ela tem no entorno do seu litoral muitas bases americanas que estão sediadas tanto em Taiwan, no Japão, na Coreia do Sul, todo aquele círculo que envolve o litoral chinês. Então, hoje, com essa nova versão geopolítica capitaneada pelo Trump, o que acontece? Ele vai fazer as ligações entre países. Então, o inimigo principal dos Estados Unidos hoje é a China. Logo, ele tem uma tendência em tirar a Rússia, que está orbitando hoje em torno da China. Então, a tendência é ele retirar a Rússia dessa influência chinesa. Para quê? Para facilitar todo aí o esforço maior concentrado contra a China, que hoje é o inimigo potencial americano. A China hoje é a segunda potência econômica e a segunda potência militar. Então, todos os olhos estão contra a China e, para isso, ele tem que sacrificar a Europa, em especial hoje a Ucrânia. Lembremos mais uma vez, a Ucrânia, por que ela luta a Ucrânia? Porque em 32 e 33 ela sofreu a grande fome, chamada Holodomor. A Ucrânia fazia parte da União Soviética, né, e Stalin acabou o quê? Gerando uma grande fome. Roubando da cozinha e do armário a comida. Roubando, literalmente. Roubando a comida da cozinha e do armário das famílias ucranianas. E por isso que o ucraniano tem tanta resistência, apesar
do tamanho muito menor em população, tamanho em área, resiste muito. Não é à toa que em 3 anos a Rússia só conseguiu 20% do território. Ela imaginava que em 2 semanas conquistaria o país. E ainda a Ucrânia adentrou no território russo, num enclave chamado Krush. Então, fica aí essa cenas dos próximos capítulos na geopolítica mundial. Agora, o Luca Bassani está conosco, é importante trazer ele aqui para esse debate sempre, é importante ouvir a opinião do Luca. Está conosco? Então vamos prosseguir um pouco mais aqui, enquanto o Luca entra. Mônica Rosenberg, em 1972, talvez o maior anticomunista americano de todos os tempos, Richard Milhous Nixon, fez uma viagem para a China para visitar um líder comunista fundamentalista e fanático chamado Mao Tse-tung, responsável por mais de 50 milhões de mortes, o maior genocida da história da humanidade. E o Nixon foi lá, apareceu tomando um chazinho, não sei se era do Santo Daime, com o nosso querido Mao Tse-tung, que morreria 4 anos depois. E o Donald Trump disse, Joe Biden conseguiu uma proeza. Ele uniu a Rússia com a China, que é o maior terror que pode existir para os Estados Unidos. Rússia e China juntas podem iniciar uma guerra contra os Estados Unidos. Claro que não o farão, mas podem, estão em condições de fazer um enfrentamento aos Estados Unidos. Nesse ponto, a política de Donald Trump pode ser entendida também como saber jogar o xadrez mundial. Qual a importância geopolítica que a Ucrânia tem para os Estados Unidos? E quais as repercussões que um entendimento com a Rússia e talvez um afastamento, uma neutralidade em relação à China podem trazer de benefício e segurança para o povo americano? Capê, você citou aí o Nixon, o Mao Tse-tung, era outros tempos, né? Eu tenho severas críticas ao Nixon, mas eram estadistas, eles tinham uma outra postura. O que a gente está vendo hoje, assim, independente do Zelensky não ser um político, em todos os níveis, mesmo aqueles que são estadistas, nós estamos vendo uma decadência muito grande dos líderes mundiais. E aí, em relação à relação entre americanos e China e Rússia, eu entendo que hoje a China é uma ameaça muito maior. O foco do Trump, dos líderes americanos, é muito mais tenso quando ele fala de China por questões comerciais. Porque é uma questão de dominar o mercado, não é mais aquela Guerra Fria que existia e as armas. Hoje é uma questão de dominar o mercado. E aí, gente, a postura do Trump, a preocupação dele com vidas, com o posicionamento dos Estados Unidos no mundo, ele cortou o USAID, ele cortou financiamento para tratamento de paciente da HIV na África. A estimativa de mortes lá é de centenas de milhares. Hoje morreu uma criança de sarampo, primeira criança que morreu por falta de vacina contra o sarampo nos Estados Unidos. Então, assim, ele tem problemas que estão internamente complicadíssimos, ele não está nem aí para o que está acontecendo, ele quer saber que acordos comerciais e qual vai ser a influência americana em termos de ocupar mercado, como é que isso vai influenciar a economia americana. E com o Joe Biden não morria a criança de sarampo, então? Não morria. Ah, tá. Não morria, tinha vacina. Então, vamos lá. Mônica Rosenberg, não havia mortes por sarampo antes de se Por falta de vacina, não. Eu quero ouvir agora o nosso querido Luca Bassani, que está conosco, volta. Luca, vamos mudar um pouco o foco agora. China. Xi Jinping pode estar recebendo um recado de que Donald Trump não vai à guerra, não vai gastar vidas americanas, dinheiro, para defender Taiwan. Como você vê perspectivas de que nesses 4 anos a China possa tentar algo em relação a Taiwan, aproveitando disso, ou acha improvável que exista um conflito entre China e Taiwan nesses 4 anos? Olha, Capê, se eu fosse o Xi Jinping e tivesse mesmo vontade de anexar Taiwan, eu faria isso agora. Donald Trump, com a postura que tem tomado durante as últimas semanas, deixa claro que é uma carta branca a todos os regimes autocráticos e ditatoriais com ímpetos expansionistas que podem fazer o que bem entender,
que os Estados Unidos, como suposto líder democrático do mundo, não irá intervir. Eu acho engraçado a gente observar que Donald Trump fala muito grosso, arruma essas discussões públicas com países mais fracos, com países menores, com o Reino Unido, com a França, o presidente Macron na semana passada, com o Zelensky. Agora, quero ver quando a discussão for com Vladimir Putin, com Xi Jinping, com os ayatollahs do Irã, quando for alguém que, de certa forma, possa representar alguma ameaça verdadeira aos Estados Unidos. Eu acho que essa nova administração Donald Trump tem sido muito simbólica para deixar claro que os Estados Unidos não ocupam mais aquele pedestal moral que tinham até pelo menos desde a Segunda Guerra até agora, de que estariam dispostos a guardar pelo mundo democrático ou valorizar que as democracias permanecessem democráticas durante os próximos anos. Eu acho que na questão chinesa não há nenhum interesse dos Estados Unidos de iniciar uma nova guerra no aspecto militar, já que a guerra comercial já foi anunciada. Donald Trump colocou 10% sobre os produtos chineses, ontem ampliou para mais 10%, ou seja, a guerra comercial já está fazendo com que vários países sofram as consequências econômicas disso que tem sido proposto pelo protecionismo norte-americano, mas do aspecto militar, Donald Trump está alinhado com o eixo das autocracias. Ele não vai representar nenhum tipo de resistência a Vladimir Putin, a Xi Jinping, até mesmo nos países menores. A gente está falando da Ucrânia, que é um país grande até para os padrões europeus, uma nação que está sempre em destaque na mídia e, portanto, é um tema recorrente nas nossas conversas. Mas e a Armênia, por exemplo? O Azerbaijão já fez uma limpeza étnica na região de Nagorno-Karabakh no ano passado e ninguém falou nada. E tem o ímpeto de acabar completamente com a Armênia. A Turquia vindo de um lado, o Azerbaijão do outro. Será que os americanos deixariam isso acontecer? E a Eritreia, por exemplo, a região de Tigreia, a Etiópia quer ampliar ainda mais para suas fronteiras. Alguém vai falar alguma coisa? E o conflito no Iêmen, no Sudão, me preocupo com os pequenos países, as nações que não estão nos holofotes, porque se há essa carta branca para os crimes internacionais em larga escala, com certeza para aqueles que são pequenos, menos importantes, que estão fora dos holofotes da mídia, será ainda pior, e isso abre um terrível precedente, pelo menos na minha opinião. Não acho que será um momento fácil. A Europa não tem como responder militarmente, obviamente que é ainda um continente forte, 1,5 milhão de soldados na ativa, 2 potências nucleares, França e Reino Unido, pode se manter, mas não vai conseguir proteger as outras nações que gostariam de fazer parte das democracias liberais do mundo e agora provavelmente serão achacadas por vizinhos militarmente mais poderosos e maiores em território, como tem sido a história da Rússia e Ucrânia ultimamente, como será, infelizmente, em grande parte do mundo, pelo menos no meu prognóstico. Agora, Luca Bassani, vamos imaginar que Kamala Harris tivesse se elegido, prosseguindo a política de Joe Biden. Vamos imaginar isso. Nós temos Rússia e China unidas, uma grande parte significativa do mundo saindo do sistema SWIFT e, portanto, negociando nas próprias moedas, uma dívida americana de 36 trilhões, os Estados Unidos colocando ainda dinheiro na guerra da Ucrânia e a Ucrânia morrendo gente, na Rússia também, morrendo gente sem parar, com uma guerra que não acaba. Nós estamos numa situação de se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega, ou seja, o mundo... Na conformação atual, está um mundo, seja Biden, seja Kamala, seja Trump, muito parecido com uma feição no início do século XX, corrida armamentista, nacionalismo crescente, grandes rivalidades, expansionismo territorial. Podemos, e eu venho insistindo nessa tecla, poderíamos estar em direção a uma guerra mundial e podemos ainda ter agora guerras regionais mais acirradas e genocídios internos nos países? É de um jeito ou de outro? Eu acho que sim. Quando critico o Donald Trump, não estou dizendo que com Kamala Harris seria melhor, porque também acho que ela não teria a habilidade política necessária para conseguir contornar essa guerra. Eu só acredito que quebrar tão drasticamente com as posições históricas dos Estados Unidos, abandonando de forma repentina e brusca os seus aliados, que não são aliados simplesmente por razões econômicas, como gostaria que fosse Donald Trump, mas são aliados ideológicos, representam os mesmos valores. A gente sabe que a democracia aqui na Europa, nos Estados Unidos, em alguns países da Ásia e da América Latina, não são perfeitas, elas realmente não são, mas são ainda melhores do que as autocracias que
aprisionam minorias, se aprisionam inocentes, que acabam com a liberdade de expressão, como são os países com os quais Donald Trump procura se aliar neste momento. Então, esta quebra de alianças é algo que preocupa e deixa um precedente para que as autocracias sejam aquelas que não tenham nenhum tipo de resistência no mundo e possam fazer o que bem quiser. Eu acho que é importante esse ponto que você levantou. Eu acho que essas guerras regionais vão se intensificar. O nacionalismo, ele não acontece só na política, mas acontece também no campo militar. A gente não está observando isso com atenção no Brasil, porque temos muitos problemas internos também de segurança, mas acontece um problema na República Democrática do Congo nesse momento, o grupo M23, financiado por Ruanda, no caso aí, os Tutsis, né, um grupo que fez parte, que sofreu o genocídio em Ruanda em 1994 e agora está fortemente armado, também lutando em um dos países mais ricos em minerais no centro da África, República Democrática do Congo, mais de 100 milhões de pessoas, e ninguém fala nada disso. Várias pessoas morrendo, mulheres sendo estupradas, crianças sendo sequestradas. Então isso já está acontecendo de forma gradativa em vários lugares do mundo. Não é porque a gente não fala que isso não acontece. Quando o precedente é aberto para outras nações maiores poderem continuar fazendo aquilo que bem querem, sem nenhum tipo de responsabilização, de condenação perante a comunidade internacional, isso pode dificultar ainda mais os pequenos países. Essa é a minha crítica. Eu acredito que a guerra na Ucrânia, militarmente, não pode ser vencida pela Ucrânia. Um acordo precisa ser feito, mas esse achaque que é feito perante o mundo todo dentro do Salão Oval talvez não seja a melhor maneira de negociar uma solução. Eu acredito que a portas fechadas, tudo isso pode ser discutido, até com a voz se aumentando, falando palavrões, mas quando isso é exposto ao mundo, a única pessoa que tem a ganhar com tudo isso que vimos agora foi Vladimir Putin, o grande vencedor de tudo que tem acontecido desde o dia 20 de janeiro. Concordo plenamente com você, Luca.